enquanto nós tivermos forças, condições, nós estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus, amém? Eu te convido neste momento a abrir a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 13. Eu gostaria de compartilhar com você, nos próximos minutos, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu creio que o Senhor, Ele tem ministrado na igreja do Brasil. Eu creio que o Senhor, Ele tem liberado sobre a nossa igreja nos últimos cultos, palavras, direcionamentos para a sua igreja, porque a palavra do Senhor nos diz que nós não passamos por situação na qual nós não conseguiremos suportar. Então, quando está por vir um tempo difícil, um tempo de dificuldade, um tempo de crise, eu creio firmemente que o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos dando condição para passar e passar bem, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite não é diferente. Então eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 13. Eles vão conseguir ver aqui, em casa, eles vão conseguir ver o versículo, se jogar aqui. Então pode apagar o centro aqui, só para eles conseguirem ler comigo. Aleluia. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Abraão. E quando nós falamos de Abraão, cá que estão comigo aqui, me ajudem a cultuar a Deus e ajudem a pregar. Quando nós falamos de Abraão, é difícil nós falarmos de Abraão e não falarmos de fé. Não tem como você olhar para Abraão, olhar toda a história, a trajetória, o propósito que foi chamado Abraão, e nós não falarmos a respeito de fé. Nós não falamos a respeito de provisão, não falamos a respeito de cuidado. Irmãos, eu não sei se vocês percebem, talvez você está nos vendo pela primeira vez. Se você voltar no nosso canal no YouTube, você verá nas últimas mensagens relacionadas sobre fé, sobre esperança, e aquilo que Deus tem nos dado nesse tempo, e não é diferente hoje. Em Gênesis no capítulo 13, no versículo 8, eu quero ler com você. E disse Abraão a Ló, versículo 8: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém? Irmãos, eu gostaria de te convidar a meditar um pouquinho comigo a respeito desta passagem, e eu quero indagar, fazer algumas perguntas e te convidar a entrar comigo na história. E a primeira pergunta que eu faço, que eu gostaria de fazer para você, é: o que aconteceria se Abraão tivesse escolhido o outro lado? A primeira pergunta que eu te faço então é: o que aconteceria se Abraão, ao invés de ter pedido para Ló escolher, Abraão tivesse escolhido? Essa foi a pergunta que eu fiz para Deus. Quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus, eu comecei a meditar. Provavelmente Abraão muito mais velho que Ló, Abraão como aquela prioridade, né, da fila da merenda, deixa as grávidas, deixa os mais novinhos primeiro, as crianças comer primeiro. E eu acredito que ele passou a vez: vai Ló, vai, você pode escolher primeiro, vai, eu vou deixar você escolher primeiro. Eu acredito que foi mais ou menos isso, mas eu me deparei com esse texto e eu fiz essa pergunta para Deus e comecei a meditar na palavra do Senhor, e de forma muito linda e maravilhosa o Senhor ministrou no meu coração.
E a pergunta foi: Deus, e aí, o que aconteceria? E a resposta que Deus me disse foi: nada. E em cima disso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Irmãos, eu quero que você entenda algo que, olhando a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 12, Gênesis no capítulo 13, Deus ele faz uma promessa a Abraão. E ele começa a sua trajetória, e ali ele leva junto com ele o seu sobrinho Ló. E quando eles chegam até essa região onde eles estavam, eles entendem então, aqui eles não, Abraão entende por melhor, porque estava havendo contenda entre eles, que cada um fosse para um lado. Preste atenção, aqui não foi Deus que falou a Abraão: fale para o seu sobrinho Ló e ir embora. Não foi isso que aconteceu na história. As circunstâncias, a crise, fez com que Abraão tivesse um posicionamento. O posicionamento de Abraão, por mais que aparentemente fosse uma suposta divisão, era um posicionamento para habitar em paz. O posicionamento de Abraão não era por uma divisão, pelo contrário, eles falaram assim: não podemos brigar porque somos um só, nós somos uma família, somos irmãos. E Abraão então ele desejava a paz. Irmãos, o primeiro passo que eu quero dar contigo nessa noite é que Deus, grave isso, Deus não é afetado pelas condições. Suponhamos, eu te convido a entrar comigo na história, suponhamos que Deus fosse uma intervenção de Deus neste caso. Abraão estava fazendo uma loteria de 50% de probabilidade de acertar. Imagine só que haveria duas direções para ir, e Deus tinha dado para então Abraão uma direção para qual ir, ok? Acompanhe comigo. Se tem duas, eles tinham que escolher uma delas, e Deus já tinha falado no coração de Abraão qual seria a direção. Se Abraão então tivesse chamado Ló e falado assim: Ló, faça a sua escolha, o que Abraão estava fazendo de forma muito negligente era uma loteria com Deus, porque vai que Ló acerta o lado que era para que Deus tinha dado para ir. Talvez nós não estaríamos aqui, talvez toda a história que nós conhecêssemos não teria acontecido. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós acreditamos que os propósitos de Deus para nós é uma loteria, que as condições e as adversidades alteram o propósito de Deus em nós. Mas o que nós estamos vendo aqui, que Deus tem uma aliança com Abraão acima das condições naturais, amém? Veja, independente se Abraão iria para a direita ou para a esquerda, o propósito e a promessa de Deus estava com Abraão, e não nas campinas, e também não estava no deserto. Irmãos, muitas vezes os nossos olhos estão enxergando apenas a parte externa, nós estamos olhando as campinas verdes. E ao olhar muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos a parte que não é tão bonita, aparentemente aquilo parece não ser de Deus. Nós olhamos situações que muitas vezes falam assim: puxa, não deve ser legal esse lado aqui não. Talvez Ló, ele foi mais usado por Deus, foi mais agraciado por Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos afetados nas nossas decisões, porque nós estamos olhando os fatores externos. Você pode falar, se tem alguém próximo de você, e vocês que estão aqui comigo, fala assim: não seja afetado pelas coisas externas. O propósito de Deus, irmãos, para mim e para você, são maiores do que as adversidades externas. Aquilo que Deus planejou para mim, aquilo que Deus sonhou comigo e sonhou com você, independente das circunstâncias, Deus irá cumprir. Deus tinha uma promessa sobre Abraão. Isso é legal, irmãos, é muito importante você entender isso, porque muitas vezes nós achamos que as bênçãos de Deus estão ali na nossa frente, nós achamos que a provisão de Deus está por vir, nós achamos que, olha, é ali, é logo ali estão as bênçãos de Deus. Mas Abraão tinha uma dimensão da glória de Deus de forma diferente: ela está comigo. Falou: pode escolher para o lado que você quiser ir, não tem problema, porque a glória de Deus, as promessas de Deus estão comigo. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema. Por mais que os meus olhos não estejam vendo,
por mais que o meu coração não esteja acreditando, por mais que eu não esteja enxergando, por mais que não haja perspectiva, as promessas de Deus não se alteram com as condições externas. E Abraão, irmãos, aqui nós aprendemos que Abraão, ele tinha uma convicção com Deus. Ele conhecia Deus de tal forma que ele tinha uma convicção. Ele estava convicto do propósito de Deus. Preste atenção, logo quando Ló vai embora, então ele olha para as campinas, e Ló, ele aqui, irmãos, ele é aquele que está olhando para as coisas externas. É aquele que, ao ver um pouquinho a seca, vê um pouco o deserto, falou assim: não, aqui não é de Deus, aqui é coisa do diabo, eu vou para as campinas verdes. Existe um ditado que nós costumamos a dizer, que a grama do vizinho é sempre mais verde. O pai do outro sempre é melhor. A família do nosso amigo, nossa, aquela família é top, aqueles pais são 10, os meus não são tão bons assim, a minha grama talvez não seja tão boa. E Ló aqui, irmãos, ele olha e fala assim: o quê? Ele olha e compara as coisas externas, ele escolhe o lado externo, baseado no que ele estava enxergando, e Ló, ele vai embora. E o sensacional, quando Deus vê que Ló foi embora, Deus conversa com Abraão, fala assim: ei, olha a sua direita, olha a sua esquerda, olha para frente e olha para trás, tudo isso eu te darei, tudo isso eu te darei. Sabe o que eu estou entendendo aqui, irmãos? Até mesmo onde Ló supostamente estava herdando, Deus já estava dando para Abraão. A promessa sobre Abraão estava além das fronteiras naturais. Aquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida está além daquilo que os seus olhos podem ver. O critério, irmãos, para nós começarmos a viver aquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, irmãos, é o segundo ponto que eu quero falar. Primeiro que eu falei é: Deus não é afetado pelas condições naturais. As condições que nos afetam não alteram o nosso Deus. O segundo ponto, irmãos, para nós compreendermos, é: o altar e o culto precede as promessas e as bênçãos. Quando nós começamos a olhar novamente, Gênesis no capítulo 13, quando Abraão ele chega nessa localidade onde eles estavam com Ló, a primeira coisa que Abraão faz no começo do texto que nós acabamos de ler, ele presta um culto a Deus. Ali havia um altar que ele já tinha levantado, e aí ele vai prestar um culto a Deus. Depois que Ló vai embora e Deus fala novamente com Abraão, Abraão vai e faz o quê? Presta um culto a Deus. Aonde Abraão estava, ele levantava um altar a Deus. Isso muito antes dele viver as promessas do Senhor. Nós estamos vivendo o tempo, irmãos, aonde as pessoas, elas querem cultuar a Deus depois de receber as bênçãos. As bênçãos é uma condição para cultuar a Deus. Se eu não recebo as bênçãos, se eu não vejo as promessas, eu não cultuo a Deus. As pessoas têm estado na casa do Senhor, muitas vezes, irmãos, de forma empurrada, de forma mecânica, de forma automática, sem um coração e sem uma oferta verdadeira diante de Deus. Já não há mais sacrifício, já não há culto a Deus, porque as pessoas estão olhando as bênçãos e as promessas. Mas Abraão sabia quem era Deus. Abraão tinha experimentado Deus. Então Abraão, todas as possibilidades, fugiu a palavra, todas as oportunidades, eu acho que era isso mesmo, todas as oportunidades que ele tinha, ele cultuava a Deus. Em todos os momentos, irmãos, cultue a Deus. Pastor, mas nós não podemos estar reunidos agora. Faça um culto na tua casa. O que nós estamos fazendo neste momento é cultuando a Deus. E cultuar a Deus, irmãos, tem a ver com sacrifício. Culto a Deus tem a ver com reverência. Culto a Deus tem a ver com obediência. Culto a Deus tem a ver em compreender quem é Deus, a santidade de Deus, a reverência a Deus, a necessidade de sacrificar diante de Deus.
Isso, irmãos, Abraão, ele compreendendo quem era Deus, ele vivia isso verdadeiramente. Eu gostaria de te provocar que um culto a Deus, ele é um sinal de obediência e devoção. O culto a Deus, ele é um sinal de obediência e devoção a Deus. Quando nós conseguimos cultuar a Deus, independente se a campina está verde, ou se nós estamos olhando por uma terra não tão produtiva, tão frutífera, e nós conseguimos ali, em situações adversas, levantar um altar a Deus. Neste momento, irmãos, nós estamos falando de um coração que compreende o tamanho do nosso Deus. Você precisa e eu precisamos, eu preciso e você precisa compreender quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é atemporal. O tempo no qual nós estamos vivendo, os dias nos quais estamos vivendo, não altera e não influencia o nosso Deus. Todas as lutas, as adversidades nas quais estamos passando, não altera a essência do nosso Pai. O nosso Deus é como ele não enxergasse, o tempo está abaixo dele, ele está fora do tempo, ele está olhando o tempo passar e para ele está fora disso, o tempo não influencia Deus. E nós temos visto que nos dias atuais, muitas e muitas vezes, nós imaginamos que Deus ele é temporal, como nós somos temporais. Que com o passar do tempo nós se cansamos, nós se esquecemos, colocamos em dúvida, em xeque, até as promessas que Deus nos fez. Muitas vezes a promessa que Deus já liberou sobre nossa vida. Um dia alguém chegou e liberou uma palavra sobre nós, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, e pode ser que você falou assim: puxa, já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Talvez as minhas atitudes, a forma que eu estou vivendo, anulou Deus, ou Deus se esqueceu de mim. Não, irmão, Deus ele é atemporal, isso não altera, não muda. Abraão, se nós começarmos a olhar a história de Abraão, por um momento, irmãos, Abraão também, ele vacila na fé. Por um momento também, Abraão, ele dá uma oscilada. Mas quando Abraão olha e volta para Deus, porque ele conhece o seu Deus, Deus sempre estará pronto a abençoar a tua casa, a tua vida. Se eu te perguntasse quais são as promessas de Deus sobre a tua vida, pense comigo, quais são as promessas de Deus sobre a tua vida? Irmãos, muitas vezes nós nem temos em memória uma promessa de que Deus tem nos feito. Nós temos vivido uma vida diante de Deus, como Deus não fosse um Deus que se cumpre mais. Que Deus ele fez? Deus ele se tornou algo histórico, um personagem histórico, e eu sigo a minha vida diante de Deus, mas o que ele fez ele não vai fazer mais. Aquilo que aconteceu no Egito, aconteceu no Egito. Ele abriu o Mar Vermelho, mas foi lá atrás, pastor, agora não acontece mais isso. Como o nosso Deus, irmãos, ele mudasse, como as circunstâncias pudessem mudar o nosso Deus, como a maldade da humanidade pudesse mudar o nosso Deus, como o tempo pudesse alterar quem Deus é, como as circunstâncias alterassem o nosso Deus. Mas o nosso Deus, ele é imutável. Deus ele continua sendo bom, Deus ele continua sendo Pai, Deus ele continua sendo misericordioso. E Deus ele fez promessas para mim e para você. Deus ele liberou promessas. Ele liberou sobre a minha vida, ele liberou sobre a tua vida. Eu não estou falando aqui de promessas individuais, porque também Deus tem feito promessas individuais para cada um de nós. E, irmão, se apegue às promessas que Deus tem feito. Não ache que as promessas que Deus fez, irmãos, vai ficar no passado, ou não vai se cumprir, ou Deus se esqueceu. Não, irmãos, traga a memória. Não perca de vista aquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida. Eu tenho praticado, irmãos, eu procuro raciocinar, trazer à memória cada palavra liberada sobre a minha vida. E eu tenho comemorado, porque
eu lembro de um fato que 10 anos depois aconteceu. 10 anos depois. E não foi porque eu gravei num caderninho, não. Mas Deus me trouxe à memória. Deus, Ele fez eu lembrar, falou assim: ei, veja, lembra disso? Veja isso. Foi falado lá atrás. E quem liberou sobre a minha vida foi o pastor Tiago, lá atrás. E nem sabe o que é, nem faz ideia. E ele liberou sobre a minha vida. Irmãos, Deus é fiel. Deus é Deus. Irmão, sabe que isso é maravilhoso, isso nos inspira, isso nos motiva a continuar. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus, Ele continua fazendo. Deus, Ele continua sendo fiel. Aquilo que Ele liberou, Ele irá cumprir. Por mais que as circunstâncias parecem estar viradas, por mais que as adversidades, por mais que a gente escute falar de perseguição, de mordaça, tentando calar o povo de Deus, aquilo que Deus prometeu, irmãos, nenhum homem pode e é capaz de parar. Enfermidade não é capaz de parar. As lutas não são capazes de matar os seus sonhos e os projetos de Deus na sua vida. Se Abraão, irmãos, ele ficasse olhando as coisas externas, talvez aqui ele até teria entrado em uma luta corporal com Ló. E falou assim: não, agora eu vou escolher, eu vou para a parte que está mais bonita que agora. Talvez ele poderia falar assim: Deus, para com isso, Deus. Passa para ele é mais jovem, quem sabe a promessa sobre Ló, de uma geração que se multiplicaria. Eu já sou mais velho, Deus, talvez você se enganou. Muitas vezes você deve pensar isso a respeito de Deus. Deus, será que o Senhor não se enganou? Será que o Senhor não liberou isso para a pessoa errada? Será que quando o profeta do Senhor passou na fileira assim, ele errou a pessoa, era outro, não era para mim? Será que o anjo do Senhor não apareceu na casa errada quando passou no sonho para mim? Não, irmãos, o nosso Deus, Ele não erra. O nosso Deus, Ele não tarda e não falha. Ele é preciso, Ele é cirúrgico, Ele não erra. E aquilo que Ele liberou sobre a tua vida, irmãos, está acontecendo. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E onde entra eu e entra você? Entra em nós termos esperança em Deus. Entre nós temos fé e convicção em Deus. Nós gravamos semana retrasada 2 podcasts a respeito de fé. Nós pastores, nós estávamos na casa do pastor Claudemir e nós gravamos a respeito de fé. E é tão gostoso, irmãos, porque por mais que nós pregamos a respeito de fé, nós falamos a respeito de fé, quando nós gravamos e aquela explosão dentro de nós, da revelação da palavra do Senhor, o que a fé realmente representa para nós, que não é uma fé mística, não é um misticismo, e sim é algo racional, verdadeiro, firmado. Existe um firmamento para isso, para que eu e você, irmãos, possamos continuar firmes em Deus. Eu te convido a ouvir esse podcast, a meditar a respeito da palavra de Deus. Irmãos, a diferença aqui de Abraão é que Abraão, ele ousou ter fé. Uma vez que Deus libera sobre a vida dele, falou assim: sai da sua tenda. Saia da sua tenda. Deus está falando para muitas pessoas: saia. Deus está falando: se posicione. Deus está pedindo: olha, haja, se mova, se movimenta. E muitas vezes nós estamos esperando as bênçãos acontecer, as promessas acontecer, e não irá acontecer se nós não estivermos em movimento, se nós não começarmos a se mover. A palavra do Senhor nos diz, João 10:10, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você, uma vida abundante. Pastor, a minha casa está de perna para o ar. Eu não sei, não consigo nem imaginar do que é uma vida abundante em Deus. Talvez, irmãos, você esteja na condição de olhar para o ladrão aqui, que a palavra do Senhor nos diz, que está destruindo a sua casa, está destruindo os seus sonhos, porque não está firmado em Deus.
Talvez a fé ela não está convicta em Deus. Não existe a certeza que Deus, Ele pode fazer. 1 João, no capítulo 2, no versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Oh, aleluia. Foi feita uma promessa, a vida eterna. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele falou assim: pastor, como você enxerga a morte? Eu falei: oi? Como assim a morte? A pessoa da morte. Eu falei: demorei para entender um pouco, deu aquela bugada assim no meu cérebro. E eu comecei a meditar assim, sabe? Falei: meu Deus, como assim a morte? Irmãos, eu enxergo a morte. Fique em paz, irmão, não vai morrer não. Como uma passagem. A morte não é o fim, ela é uma passagem. E o que Jesus ele nos deu é esta passagem para a vida eterna. Jesus, Ele veio, Ele morreu na cruz, nos deu vida, vida em abundância, mas não para que nós façamos segundo as nossas vontades, mas vivamos segundo a vontade do Senhor. E a promessa de Deus para nós é a vida eterna. Irmãos, talvez você está andando, está levando a sua vida como esta vida fosse a eternidade. Talvez você tenha vivido, tem criado seus filhos, as suas decisões têm sido baseadas nessa vida terrena. E a palavra do Senhor nos diz assim: junte tesouro nos céus. Sabe, irmãos, aonde eu e você deveríamos muitas vezes estar acumulando tesouros. Realmente aonde nós deveríamos estar olhando e o nosso olhar está desfocado, porque muitas vezes, irmãos, eu gosto de falar a respeito disso, muitas vezes, quando nós falamos de vida eterna, a pessoa fala assim: puxa, demora um pouquinho mais para voltar, Jesus. Principalmente é aquele que não casou, fala assim: para eu casar. Algo que casou, fala assim: para mim ter um filho. Puxa, voltar agora. Imagina eu chegar no céu sem ter um gurizinho, um bacuri. E falar que você nunca orou dessa forma. Fala assim: não, eu quero que volte, mas não agora. Agora que eu estou curtindo, agora que eu comprei meu carro. Estamos vivendo uma vida baseada nas coisas terrenas, irmãos, aonde nós não estamos acumulando para o reino dos céus. Eu não estou falando que você tem que pedir a morte para o Senhor, não é isso. Mas nós temos que olhar para a eternidade. Nós temos que olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para a promessa, porque Deus Ele está liberando sobre nossas vidas, e a nossa esperança está em Deus, a nossa fé está em Deus, está em Cristo Jesus. E as circunstâncias têm roubado a paz, as circunstâncias têm roubado a expectativa de sonhos de vida. As circunstâncias têm colocado o cristão na caverna, as circunstâncias têm calado o adorador. O adorador já não está cantando mais, o profeta já não tem profetizado, tem se calado nesse tempo. Irmãos, eu te convido a levantar um cântico novo. Salmo 126, nós falamos domingo, o pastor Claudemir postou um devocional a respeito disso. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso. Irmãos, a esperança e a certeza que Deus está operando, que Deus vai fazer, que Deus já está fazendo, que Deus está operando. Pastor, mas está piorando a situação. Calma, calma, Ele está fazendo, irmãos. Sabe, irmãos, é isso que tem que fluir de dentro de nós. Eu não estou vendo, mas eu creio um Deus que pode todas as coisas. Se nós olhamos para as coisas naturais, irmãos, certamente o nosso corpo irá reagir ao estresse que nós estamos vivendo. Pressão alta, colesterol, infarto, parada cardíaca, depressão, ansiedade, porque nós estamos tão presos nessa bolha, nesse tempo, e nós estamos esquecendo que somente Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o bom pastor,
Ele é a porta, Ele é o portal a Deus. Ninguém vai a Deus se não for Jesus, por intermédio de Jesus. E a minha provocação nesta noite é que você entenda que Deus, Ele não se altera. As circunstâncias não alteram o nosso Deus. Continue levantando o altar diante do Senhor. Qual foi a última vez que você levantou um altar do Senhor na sua casa? Qual foi a última vez que você levantou um altar, um culto a Deus na sua casa? Até mesmo na igreja onde nós estamos aqui, porque muitas vezes nós estamos aqui, mas nós não estamos. Nós estamos no templo e nós não estamos cultuando a Deus, cultuamos todas as coisas, menos a Deus. Nós cultuamos a música, o cantor, a banda, os amigos, a comunhão, que é muito maravilhoso, mas o culto é a Deus. E o culto, irmãos, o altar, ele precede algo. Preste atenção, o altar, só faz sentido ter altar se houver sacrifício. Se não for para se sacrificar, irmão, não faz sentido. É você ir para um churrasco sem carne. E aí Romanos vai falar que nós somos o sacrifício vivo. Se nós viemos cultuar a Deus e não tivermos disposto a nos colocar a queimar, a entregar a nossa vida a Deus todos os dias, com uma única certeza, que Ele é o Deus da nossa justiça, que Ele é o Deus da cura, que Ele é o Deus da salvação, que Ele é o Deus da paz. Irmãos, eu e você precisamos se apegar a isso. Como Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó. Zacó não, Jacó. Eles, sabe, irmão, o seu vizinho tem que olhar e falar assim: é o Deus do Felipe. Ei, psiu. É o Deus do Claudemir, é o Deus do Tiago, é o Deus do Ivan, é o Deus da Ruda, é o Deus do João, da Maria, do Paulo. Sabe, irmãos, as pessoas precisam olhar para nós, olhar para a sua casa, e eles vão enxergar um altar de Deus neste lugar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, eu sempre olho com os lados bons, que quando existem essas pausas, altares estão sendo levantados em casas, em pontos estratégicos, e altar, o cheiro suave está subindo a Deus, de uma entrega. Nós estamos consagrando a nossa casa diante do Senhor. João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Ele nos diz: tenha paz em mim. A tua paz, ela não está baseada nas coisas deste mundo. Ela não está baseada no dólar que vai subir ou vai descer amanhã. A nossa paz está em Deus, está no Cristo Jesus. A minha vida está em Cristo Jesus. Os seus olhos podem não estar vendo, mas profetiza, libere as palavras. Ei, quando nossos olhos não enxergam, mas nós cremos, porque nós conhecemos quem é o nosso Deus, irmãos. Eu não estou vendo, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele abriu o mar vermelho, e eu sei que Ele continua sendo Deus. Eu não estou vendo, mas a palavra do Senhor nos diz que uma coluna de fogo aqueceu o povo dele no deserto. Os nossos olhos não estão vendo, mas a palavra nos diz que Jesus andou sobre as águas, que Ele desafiou a lei da física, aonde nunca se provaram e conseguiram replicar o que Ele fez. Ele desafiou que Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem a chave para todas as coisas. Em Deus está a resposta para a tua oração. Em Deus está a resposta para o teu esposo. Em Deus está a resposta para a nossa nação. Em Deus está a resposta para o mundo. Em Deus está a resposta para a sua vida. Muitas vezes você tem colocado a sua vida na mão de tantas pessoas. Você tem colocado a sua confiança na mão de tantas pessoas.
e se esqueceu que é só Deus que pode fazer todas as coisas. Somente Deus pode restaurar seu casamento, restaurar o seu lar, restaurar os seus sonhos, restaurar os planos. Deus, Ele pode a todo momento, a qualquer momento, virar o jogo, transformar uma situação que você não está vendo, porque Ele é Deus. É nesse Deus que eu creio. Eu creio num Deus de promessa. Nós queremos de um Deus de promessa. Nós queremos que Deus, Ele prometeu, e Ele está cumprindo, Ele está fazendo. Quando eu escuto um testemunho, quando eu vejo alguém contar o que Deus tem feito, irmãos, meu coração ele se enche de alegria. Eu não sei vocês quando escutam um testemunho, mas eu já começo a querer dar risada, eu já quero orar, eu fico maluco, irmãos, porque o coração já começa a se encher de alegria, porque a única certeza que nós temos é que Deus, Ele continua sendo bom, e Deus, Ele está olhando para a sua oração. A sua oração não é em vão, as suas lágrimas não são em vão. A palavra do Senhor nos diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te socorrer, que os ouvidos não estão tapados para não possa ouvir a tua oração. O Senhor está atento ao seu clamor. Qual será a sua oração nesta noite? Iremos chorar por coisas passadas, ou nós iremos profetizar e agradecer por aquilo que está vindo? Eu quero te convidar a orar.